Vamos lá então, potenciação, assunto extremamente importante, você vai utilizar bastante. Então o que é uma potência? Então uma potência é quando eu tenho um número elevado a outro. Então quando eu escrevo aqui 2 ao cubo, 2 à terceira, não é 23 não, tá certo? Então, primeira coisa que eu sei, esse carinha aqui eu chamo de base, esse cara eu chamo de expoente. E o que essa potência está falando para mim? Que o expoente está dizendo quantas vezes eu devo multiplicar a base. Então, quando eu falo a elevado a n, é a vezes a vezes a vezes a, n vezes. Entendi. Então, a elevado a n, a vezes a, n vezes. Vamos visualizar se você entendeu? Então, quando eu tenho 2 ao cubo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, isso vai ser 8. Observe a diferença. O 3 está mandando quantas vezes eu devo multiplicar. 3 ao quadrado, como é que vai ficar? Chucrute. Ele está falando que eu devo multiplicar o 3 duas vezes, que é 9. Então, 2 ao cubo é totalmente diferente de 3 ao quadrado. Show! E se eu tivesse 2 à décima? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 à décima é um número clássico, é 1024. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 10 vezes, isso vai dar 1024. Uma outra observação que eu acho interessante você saber também é, se eu tivesse 2 à quarta, eu poderia dizer que é 2 ao cubo, que eu já tenho aqui 8, vezes 2. Aliás, vai ser uma propriedade. Então, vai ser 8 vezes 2, 16. É óbvio. Beleza, moçada? Tranquilo. Show. Chucrute, outra coisa interessante que eu sei. Se eu tenho um número, e aí são propriedades fundamentais, se eu tenho um número elevado a zero, qualquer número elevado a zero sempre é 1. É definição. E se estiver chovendo? Também. Aliás, tem uma exceção. Quando o A é zero, né? Porque zero elevado a zero, na matemática, isso é indefinido. Qualquer outro número diferente de zero, sempre, aí sim, até se estiver chovendo, vai ser 1. Show? Beleza. A outra propriedade fundamental, 1 elevado a qualquer número, vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes eu quiser, sempre vai dar 1. Chucrute, e menos 1 elevado a n? Aqui vai depender da paridade de n. Se n for par, vai ser mais 1, óbvio, né? Se for ímpar, vai ser menos 1. Então menos 1 elevado a n, se n é par, é positivo. Aliás, para qualquer número negativo, se o expoente for par, vai ser positivo. Mas é lógico, moçada, porque se eu multiplicar de 2 em 2, menos com menos não dá mais? Então sempre vai dando positivo. E se for ímpar? Dá mais, mas eu vou ter mais um cara a menos. Mais com menos, dá menos. Então, se for menos 1, é 1, se n for par. Se for ímpar, é menos 1. Se for qualquer outro número, eu não vou nem botar como propriedade, qualquer outro número negativo, se o expoente for par, é positivo. Se o expoente for ímpar, é negativo. Show? Então vamos lá, continuando. Algumas propriedades aqui interessantíssimas. Se eu tenho uma potência elevada a um expoente e essa mesma potência elevada a outro expoente, se eu multiplicar essas potências, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então se eu tiver 2 ao cubo vezes 2 à quinta, isso aqui é o mesmo que 2 à oitava. Eu somo 3 mais 5. Cuidado para não fazer voodoo e querer multiplicar. Não! Eu repito as bases e somo os expoentes. Então a gente vai usar muito isso lá em polinômios. X ao cubo vezes x à quinta. Isso é x à oitava. Pronto, acabou a definição. Observe também que vale a ida e que vale a volta. Eu poderia dizer que x à oitava é x à sétima vezes x. Ou se fosse interessante para mim, eu poderia dizer que é x à quarta vezes x à quarta. Quaisquer dois números que somarem aqui 8, vai ser x à oitava, se eu estiver multiplicando de mesma base. Isso é interessante a gente saber. Beleza? Se eu quisesse fazer a conta aqui ia dar 256. 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Trivial isso, moçada? Show de bola. Então, vale a ida e vale a volta. Chucrute, e se eu tivesse dividindo dois caras de mesma base?
se eu dividir dois caras de mesma base, eu posso repetir a base e agora eu vou subtrair os expoentes. Então se eu tiver 3 a décima dividida por 3 a oitava, o que eu vou fazer? 3 a 10 menos 8. 3 ao quadrado, 9. Lógico, imagina, 3 a décima é um número muito gigante. 3 vezes 3 vezes 3, 27, 81, 243, 729, 2000. Caraca, é muito grande. E aí divide... Não, então, ó, repita a base, subtrai os expoentes. Essa divisão ficou linda. Ficou 3 ao quadrado, que é 9. Show? E vale a mesma coisa, moçada. Eu posso ter a ida e posso ter a volta. Se for conveniente para mim, na hora de fazer uma simplificação, se eu tivesse, por exemplo, 3 a quinta, eu posso dizer que isso aqui é 3 a sétima dividido por 3 a 2, por exemplo, porque eu sei que é a diferença. Então, você vai ter que saber manipular, vai ter que saber mexer na álgebra, nas outras matérias, mas Chucrute vai treinar você e você vai ficar craque nisso, beleza? Show! Outra propriedade que eu acho emocionante, quando eu tiver uma potência elevada a outra potência. E aí, observe o seguinte, tá vendo? Quando eu tenho um parêntese, essa propriedade diz para mim que esse cara é a base elevado ao produto dos expoentes. Então observe que ó, eu tenho um cara, uma potência elevada ao expoente. Então eu repito a base e multiplico os expoentes. Putz, que lindo! Então se eu tiver 2 ao cubo e elevar ao quadrado, o que a propriedade diz para mim? Que isso aqui é 2, 3 vezes 2. 2 a sexta. Que lindo, que lindo! Então isso aqui é 64. Foi ou não foi, moçada? Tranquilo? Só que cuidado, criatura. Isso aqui é totalmente diferente disso. Isso aqui não é a potência que está elevada ao quadrado. É o 3 que está elevado ao quadrado. E aí, quando eu tenho isso aqui, eu tenho que vir de cima para baixo. Então isso aqui é 3 ao quadrado. Então isso aqui é 2 elevado a 9. Porque isso aqui é um número elevado a outro e assim por diante. Aqui não, quando eu tenho a potência, eu multiplico. Ficou claro para você? Por que eles gostam de botar o zero aqui no meio? Porque qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1. Então imagina se eu tivesse aqui 0. 3 vezes 2 vezes 0 daria 2 a 0. 2 elevado a 0 é 1. Ele gosta muito dessa brincadeira em alguns concursos. Entendi, Chucrute. Então cuidado com isso, moçada. Então, se não tiver o parênteses, eu tenho que vir resolvendo a potência de cima para baixo. Diferente desse cara aqui. Show? Outra propriedade interessante, moçada, é se eu tiver um número elevado a m e o expoente agora, se os expoentes forem iguais, eu posso repetir o expoente e se eu estiver multiplicando, eu posso multiplicar os números. E essa propriedade ajuda bastante. Você imagina que eu tenha 2 a sétima e 5 a sétima, que é um número grande. Eu teria que multiplicar eu teria que achar essa potência, achar essa e multiplicar. Se eu usar a propriedade, o que está me dizendo? Tem o mesmo expoente. Putz, então isso aqui eu posso dizer que é 2 vezes 5 elevado a 7. 2 vezes 5 é 10. 10 elevado a 7. Putz, então eu poderia te perguntar, por exemplo, quantos algarismos tem o número 2 a sétima vezes 5 a 7? Se você fosse fazer a potência, dá um número gigante. Mas quando você usa a propriedade, ficou 10 a sétima. 10 a sétima não é um 1 com 7 zeros? Então teria 8 algarismos. Chucrute, mas se o cara brincasse um pouquinho mais, se ele me desse 2 a oitava vezes 5 a sétima, vou botar parecido para você visualizar. Eu não poderia dizer que 2 a oitava é 2 vezes 2 a sétima vezes 5 a sétima? E usar a propriedade ia ficar 2 vezes 10 a sétima, que é 1 com 7 zeros, vezes 2, ou seja, seria o 2 com 7 zeros. Legal. Então essa propriedade é muito interessante. Lembrando sempre que vale a ida e vale a volta. Se você tiver um produto elevado ao expoente, você pode separar e dizer que esse cara é elevado ao expoente vezes o outro cara elevado ao mesmo expoente. Show? Beleza. Chucrute. E se eu tiver uma divisão com o cara agora com os caras com os mesmos expoentes? Eu posso dividir tranquilamente mantendo o expoente.
Então se eu tiver 10 a 5 dividido por 5 elevado a 5, isso aqui é a mesma coisa que 10 sobre 5 elevado a 5. Putz, e 10 sobre 5 é 2, então isso aqui é a mesma coisa que 2 a quinta, que dá 32. Vale a ida e vale a volta. Se eu tiver uma divisão elevada a um expoente, eu posso dizer que é o numerador elevado ao expoente e o denominador elevado ao mesmo expoente. Trivial, moçada? Show! E para a gente acabar aqui, a última propriedade que eu acho interessante para você, que se eu tenho a elevado a b, um número negativo, se eu considerar m positivo, né? Ou se aqui tiver menos, se eu quiser trocar o sinal, simples, eu só inverto a fração. Então, se eu tenho a sobre b elevado a menos m, isso é igual a b sobre a elevado a m. Então se eu tiver 2 elevado a menos 3, o que eu vou fazer? É como se eu não tenho ninguém aqui, como se eu tivesse 1. Como não, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então isso é 2 ao cubo, é 1/8. Beleza, moçada? Chucrute. E se eu tivesse um número negativo elevado a outro negativo? Putz, se eu tivesse um número negativo elevado a outro negativo, sabe o que eu poderia dizer, moçada? Que isso aqui é 3 sobre menos 2 ao quadrado. Que lindo, que lindo! Como o número é par, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 ao quadrado, que é 4. Beleza, moçada? Trivial? Radiciação. Moçada, eu boto junto com potenciação é porque eu resolvo muitas vezes exercício pensando em potência. Por quê? Moçada, quando eu tenho raiz enésima, é assim que lê, raiz enésima de a elevado a m, isso aqui, por definição, é a mesma coisa que a, esse cara vira o numerador e esse cara aqui vira o meu denominador. Putz, então a potência a elevado a m sobre n, na verdade é a raiz de índice m e a elevado a m. Então olha que maneiro, moçada. Se eu tivesse raiz quadrada de 4, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 1, aqui ó, que aqui tem 1, e quando não tem um índice, é índice 2. Putz, então raiz de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio, só que eu já aprendi que 4 é 2 ao quadrado. Então é 2 ao quadrado elevado a meio. Pela propriedade que eu aprendi, eu não repito a base e multiplico? Olha que lindo. Tchau. Deu 2. Então, muitas das vezes, vocês vão ver que muitos exercícios, eu não fico pensando na raiz, não. Eu penso na potência, porque eu sei todas as propriedades. Aliás, todas as consequências das propriedades, elas são demonstradas pelas potências. Show? Lógico. Raiz de 9 é 3. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo? É 9. Raiz cúbica. Putz, o índice aqui é 3. Então, quando eu jogar no expoente, o 3 vai para o denominador. É só isso, não tem dificuldade. Entendi. Só uma observação, né? Eu botei que n aqui pertence aos naturais. Uma observação interessante. Quando eu falo raiz enésima de a elevado a n, observe que esse cara aqui, se eu fosse jogar para a potência, é a elevado a n sobre n. E n sobre n é 1. Boa! Só que esse cara aqui, o resultado sempre é a maior ou igual a 0. E aí eu vou te dar um exemplo porque eu já vi muita gente errando isso em prova. Raiz de 9. Raiz de 9 é 3, positivo. Porque a raiz quadrada é o módulo do número. O que eu estou falando para você? Raiz de x ao quadrado não é x, é módulo de x. É o valor positivo. Observe a diferença, ó. Olha aqui. Se eu tenho x ao quadrado igual a 9, o inverso do quadrado é mais ou menos a raiz. Então x seria mais ou menos 3. Perceberam? Raiz de 9, somente o 3. X ao quadrado igual a 9, mais ou menos 3. Muita gente erra isso. Cuidado, criatura. Beleza? E as propriedades, chucrute? Se eu tiver raiz enésima de A vezes B vezes C, eu posso dizer que é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B vezes raiz enésima de C.
e eu poderia tranquilamente aplicar as propriedades da potência. Observe, isso aqui seria ABC elevado a 1 sobre N. Então isso aqui é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N, vezes B elevado a 1 sobre N, e C elevado a 1 sobre N, que é o mesmo. Por isso que eu falo que é tranquilo, é trivial. Calma, não se assuste. A gente vai fazer muitos exercícios que eu vou mostrar para você que eu vou utilizar a potência basicamente. Beleza? Chucrute, se eu tiver a raiz enésima de A elevado a B, a mesma ideia, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, e eu poderia fazer pelas potências tranquilamente. Inclusive, se eu quiser simplificar, multiplicar ou dividir pelo mesmo número, se eu fizer nos dois, eu posso, é óbvio, porque isso aqui não é A elevado a M sobre N, não é uma fração? Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, altera a fração? Se eu dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo, altera a fração? Lógico que não. Então, eu posso fazer isso tranquilamente, simplificar esse índice com esse expoente, e aí é tranquilo porque eu sei a propriedade. Foi, moçada? Uma observação que eu acho interessante você saber. Se eu quiser multiplicar raiz de 3, raiz quadrada de 3, vezes raiz cúbica de 2, por exemplo. Os índices são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC entre os índices, e, na verdade, se eu passasse para potência, você ia ver que quando eu utilizo o inverso, eu uso MMC. Mas não me interessa, não. É o bizu. Então, quando eu tenho nada aqui dizendo, isso é índice 2, tá? É raiz quadrada. Então, eu vou tirar MMC entre 2 e 3. MMC entre 2 e 3 é 6. Então eu vou multiplicar aqui por 2 para dar 6 e aqui por 3 para dar 6. Mas se eu multipliquei aqui por 3, eu tenho que multiplicar aqui dentro por 3. Se eu multipliquei aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui dentro por 2. Então agora eu tenho raiz sexta de 3 ao cubo vezes raiz sexta de 2 ao quadrado. Agora o índice é o mesmo. Se o índice é o mesmo, a propriedade diz o que para mim? Que eu posso multiplicar dentro. Então vai ficar raiz sexta de 3 ao cubo, que é 27, vezes 4. Tá bom, só queria saber isso. Beleza, moçada? Então não temas. Chucrute está contigo. E a gente vai junto até o seu concurso, se for vestibular, concurso militar, o que for. Vem com o Chucrute que a gente vai arrebentar nessa prova. Valeu!